Semana passada eu não pude dar aula por causa de tosse. E hoje eu aprendi a diferença entre resfriado e gripe. Então, ainda estou com um pouco de resquício, apesar de estar medicando. Então, peço desculpas se for o caso de eu dar uma tossida. Estou até feliz que o ar-condicionado hoje não está frontal. Ah, obrigado. Senão já estava meio complicado aqui o negócio. Esses assuntos, ainda bem que eles ficam nas últimas coisas, porque se ficar nas primeiras coisas, geram muito mais comentários e dúvidas em algumas questões e esclarecimento em outras. Eu trouxe aqui alguns livros para quem quiser se aprofundar no assunto, porque, de fato, esse é um assunto que, né, ele sempre provoca muito embate. Então, eu vou começar aqui pela mensagem de Apocalipse, de uma coleção da ABU Editora, que quem comercializa é a Ultimato. Se você quiser comprar, entra na loja da Ultimato, ou na Plenitude, ou alguma outra dessas, e você vai ter acesso a esse livro, que é da mesma série que o John Stott escreve vários, a maioria dos volumes de John Stott que escreve, inclusive, Antigo e Novo Testamento. Infelizmente, ela é uma série que não foi completada, mas eu tenho todos que foram lançados e considero literatura de primeira qualidade. Isso aqui é a mensagem do Apocalipse. Lembrando que não necessariamente tudo que você vai achar nos livros é exatamente como nós acreditamos e falamos aqui. Mas como essa é uma caça de líderes, a gente entende que o líder tem condição de ler e fazer sua própria análise, né, e depuração. Esse aqui é um comentário muito conhecido entre os pastores, antigão. O Novo Testamento é com a capa meio bordô, o Antigo Testamento com a capa bordô, o Novo Testamento com capa azul marinho. Esse é um teólogo bem conhecido. Tem uma das introdução à teologia do Novo Testamento mais importantes que tem aí, o George Eldon Ladd. Literatura também de qualidade, lançado pela Vida Nova, com a Mundo Cristão, há, 40 anos atrás. Ele é um pouco mais denso do que aquele ali. Aquele você pode ler como livro. Esse aqui é mais para quem vai fazer pesquisa. E tem dois outros que são interpretações mais pastorais, um pouco mais alegóricas. Naturalmente, se é muito mais alegórico, é complicado você fazer teologia a partir disso. Quer fazer teologia, usa aqueles dois, assim como você não faz teologia a partir de algumas versões da Bíblia. A Mensagem, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, todas essas versões que são interpretativas, quer dizer, toda tradução tem uma interpretação, dizem os técnicos, mas algumas têm muito mais interpretação, né, e, de certa forma, mais livres. Então, esses dois livros, esse aqui eu sei que está em catálogo ainda, O Grande Banquete de Aleluias, e fala mais especificamente sobre as 7 igrejas. E tem esse aqui, O Trovão Inverso, que acho que eu vi, tem EPUB, quer dizer, está na Amazon, não sei se está vendendo impresso ainda, ele já tem bastante tempo. O livro do Apocalipse é Oração Imaginativa. Esse trabalha com bastante alegoria, devoção pastoral. Então, ele é um livro, mais um, que não é para você formular teologia a partir dele. Vamos começar lendo Apocalipse 20, de 1 a 10. Eu quero realmente ler.
Então, Isaías capítulo 11 também, a gente pode ler quando for o momento, mas esse tema do milênio, ele vem principalmente a partir desse texto, né? Essa doutrina, essa teologia do milênio vem a partir desse texto. Eu preciso ter em mente algumas coisas em relação à sua leitura com Apocalipse. Nós tivemos aqui, por muitos anos, um especialista em Apocalipse, que foi meu professor de Apocalipse e de muitos aqui, que deixou um legado belíssimo e até uma literatura sobre o assunto. Ele conseguiu, por anos, lidar com toda essa temática do Apocalipse, agregando e transmitindo para as pessoas da igreja muito dos ensinos do Apocalipse numa versão bastante coerente e conservadora. Mas é preciso ter em mente algumas coisas quando você vai ler o Apocalipse. Eu gosto de ler o Apocalipse, assim como os Salmos, numa perspectiva bastante devocional, né? Quando eu vejo alguns textos, me dá tanto a sensação de mistério e incompreensão, talvez porque eu tenha participado de um momento na igreja que saíram vários livros prometendo decifrar todos os códigos do Apocalipse. Então, a agonia do grande planeta Terra e tantos outros que saíram, né, Hal Lindsey e outros autores, que lançaram livros na virada do milênio, lá pelos anos 80, 90, do milênio do século passado. Faz tempo, hein? E você vivia com a cabeça povoada. Naquele tempo, a cabeça era povoada também porque a igreja era minoria. Quando você está num período que você sente um pouco de pressão sobre aquilo que você é, que você vai contra a maré, contra a maioria, é preciso você ter algumas válvulas de escape para entender toda a pressão, toda a crise, toda a opressão, né? E, por isso, no passado, havia muito mais mensagens sobre o Apocalipse, muito mais pregações sobre o Apocalipse, muito mais livros sobre o Apocalipse. De um lado, você tem uma igreja sofredora que está aí na base da perseguição, da opressão, da contracultura diária, porque não é só você, são seus filhos, seus netos, seus pais, seus amigos, você está em permanente conflito pelo seu sistema de crença. Do outro lado, você tem uma igreja atual, com quase 30%, ou em torno de 30% da população, em que todo mundo, quem você menos imagina, diz que é evangélico, que se converteu, que mudou de vida, né? Então, você tem um sistema de símbolos que é aplicado à mídia, e aqueles símbolos permeiam, porque são aceitos. No passado, era muito difícil você ver alguém dizer, Deus te abençoe. Quando o cara dizia, Deus te abençoe, você já falava, é crente. Hoje, você pode receber um Deus abençoe de alguém de uma religião afro. Eu já recebi, né? E eu tenho viajado nas últimas semanas, e é frequente você sair de um Uber, de um táxi, e o taxista fala, Deus abençoe seu dia. E aí você fica, é irmão, não é, né? A linguagem, às vezes o cara põe uma música, esse dia eu peguei um cara para o Rio, Uber, o cara só naquela música gospel, pega fogo, sapatinho de fogo. Falei, você é de que igreja? Eu sou da igreja católica. Falei, engraçado, né? O cara está ali na católica, mas E aí, mas você ouve essa rádio e tal? Eu ouço, eu gosto dessas músicas, fazem um bem danado, dá uma energia muito positiva, tudo. Então, você tem hoje um momento em que permeia a cultura, né, uma certa simpatia, ainda que haja muitas críticas, ainda há uma certa aceitação do que é ser evangélico ou
me perdoe pela palavra, o que é ser gospel, que me deixa horrorizado essa palavra. Fulano é gospel. Misericórdia. Então, naquele tempo, quando o livro foi escrito, de Apocalipse, é preciso ter em mente que havia uma forte perseguição. Então, havia necessidade de esperança futura. Havia um clamor. Era gente sendo decapitado. Se você lembrar do texto que a gente leu, havia forte ênfase nos mártires. E se você ler o capítulo todo, principalmente esse capítulo 20, de 11 em diante, você vai ver o clamor dos mártires. Né? Para nós hoje, quando nós temos problemas ideológicos, político-ideológicos, já achamos uma crise enorme, como se o mundo fosse acabar. Naquela época era diferente. Naquela época era uma outra crise, uma crise espadológica. A espada passava aqui e arrancava a sua cabeça. Você ia para o meio lá da humilhação pública. Você era execrado. Eu fui fazer palestras na Índia no passado, e fiquei impressionado com um pastor batista conhecido, Billy Judson, que falou que na região dele, porque são várias regiões, na região dele havia perseguição a evangélicos. Em algumas regiões, a forte perseguição, assassinato e morte é contra os muçulmanos, mas em Radalabad, onde ele é, a perseguição aos evangélicos, que ele não podia morar em certos condomínios, ele não poderia colocar filho em certas escolas, e havia forte restrição. E que todo o sistema de discipulado e evangelização deles eles utilizavam uma única ferramenta, o WhatsApp, porque era criptografado, porque eles não podiam usar as mídias sociais abertas, porque havia monitoramento. Então, para você pensar num Brasil dessa maneira, quando você acha que você está com um grande problema por divergências teológicas, ideológicas e políticas, naquele tempo era muito mais sério a questão. A questão era de vida ou morte. Então, tudo isso aqui que é escrito numa perspectiva de crise assolando a igreja, de perseguição e de necessidade da justiça de Deus vir e acontecer. Eu sei que muitos acham que o seu problema é o maior problema. Né? Há muitos aí desses estudiosos fast food que dizem, né, que o maior problema que tem é o seu problema. Uma sociedade individualista, individualizada, vai dizer isso. Mas o fato é que os problemas reais da igreja, ainda que toda essa questão político-ideológica esteja trazendo sérias consequências e problemas para a igreja e para muitas pessoas, é preciso ter em mente que outras fases, outras épocas da igreja, a coisa foi muito mais profunda, com o preço a pagar pela vida. Então, quando você lê o Apocalipse, você tem que ter em mente que aquele era o tempo. Né? Era o final do primeiro século. Era um tempo em que, outra questão importante, vários haviam partido. Estava num período de transição. Então, e muita oralidade até então. Tirando as cartas de Paulo e algumas outras que circulavam por ali, você tinha muita oralidade, você ainda não tinha os pais da igreja tentando sistematizar, você ainda não tinha os concílios com tanta força e abrangência. Teve de Jerusalém, teve de Antioquia, mas os outros grandes aconteceram depois. Então, era uma igreja que vivenciava uma pressão e uma crítica assustadora e absurda. Quando você for ler Apocalipse, tenha isso em mente. Por isso, você vai ter a compreensão de que, muitas vezes, essas doutrinas, como, por exemplo, a questão do milênio, ela tem, pelo menos, 3 perspectivas. Ela tem 3 possibilidades. Né? E eu queria ler um pouco mais amplamente. Bom, uma interrupção é que o Davi colocou esse código QR para você ter acesso às apostilas atualizadas. Ver como é que a classe está moderna. Né?
Acho que o Davi não sabe que o código QR já é uma das marcas da besta. Então é preciso ter cuidado, Davi. Cadê ele? Não está aí não, né? Precisa ter cuidado. Então, ele botou Ângelo aqui para poder eliminar essa possibilidade. Você vê que tem um Ângelo ali, ó. Ou é a própria besta. Vamos lá. Eu quero ler um pouco aqui daquilo que a gente vai, que Ângelo muito sabiamente, inteligentemente colocou adiante, no poder de síntese dele. Eu quero ler um pouquinho aqui sobre, um pouco mais amplo sobre essa questão aí das três visões. A interpretação desse capítulo já deu muito motivo a debate e até conflitos na igreja. Sistemas escatológicos são identificados pelo modo como eles abordam a questão do milênio. Você vê que ele é central, o reino milenar de Cristo. Um ponto de vista pós-milenarista, ou milenista, foi muito popular entre intérpretes da escola histórica, que via no Apocalipse uma profecia do curso da história até o fim. Pós-milenismo significa que Cristo voltará somente depois da igreja estabelecer o reino de Deus da história. Amilenismo é o termo usado para descrever o ponto de vista dos que não esperam o reino milenar de Cristo, nem antes nem depois da sua segunda vinda. Para eles entendem que esse período, essa palavra milênio, tem a ver com aquela ideia de um dia são como 1000 anos, e que esse período de tempo humano é diferente do período de tempo e padrão de Deus. O pré-milenismo é o ponto de vista de que Apocalipse 20, que nós lemos, uma parte, é totalmente escatológico. Quando Cristo voltar, Satanás será amarrado, ainda que muitos irmãos amarram a Satanás diariamente, ele escape. Porque tem uma galera que amarra Satanás toda hora e ele está escapando direto. Quando Cristo voltar, Satanás será amarrado definitivamente. Os santos ressurgirão e juntos com Cristo reinarão aqui na terra no reino temporal. Este reino milenar terminará com uma rebelião, vindo depois do julgamento final. Não vou entrar em dispensacionalismo, que é uma questão um pouco mais complicada. Essa interpretação pré-milenista que você acaba de ler significa a interpretação literal do capítulo 20, que a gente leu. Aquilo ali, exatamente assim. Exatamente. Como eu disse, se quiser se aprofundar, para quem chegou depois, você quer um livro um pouco mais teológico, essa série de comentários aqui. Se você quer um livro mais devocional, não no devocional tanto, mas é uma literatura, também um comentário, mas ele tem uma linguagem mais fácil. A Bíblia fala hoje, inclusive iniciada para estudantes universitários, porque são livros da ABU. E se você quiser alguma coisa mais devocional, imaginativa, sem estar preocupado com detalhes, mas tentando compreender o que Deus tem para falar para você, é o Trovão Inverso ou o Grande Banquete de Aleluias. Bom, então esse tema aí do milênio é sempre um tema um tanto quanto balizador da forma como nós lemos e interpretamos o Apocalipse. E aí eu vou aqui, novamente, para a gente tentar fixar, recorrer à maneira sistemática como o Ângelo fez a apostila. Na primeira, Jesus virá antes do milênio a qualquer momento. E então, acompanhado dos seus santos, já ressuscitados e arrebatados com corpos glorificados, estabelecerá um reinado de justiça na terra, subjugando o mal. Esse é o pré-milenismo. Essa é a interpretação mais antiga da igreja e que goza da maior quantidade de defensores. A segunda, que é o pós-milenismo, Jesus voltará após o milênio. O milênio seria uma evolução natural do cristianismo em expansão do mundo.
seria uma obra especial do Espírito Santo de progressiva paz e justiça decorrentes de uma evangelização ampla e eficaz, e ao final Jesus virá. Haverá a ressurreição dos mortos, o juízo final, e ele passará a reinar eternamente. Pós-milenismo. Jesus voltará após o milênio. Aí tem a questão, o milênio é literal ou não? E o amilenismo não haveria um milênio propriamente dito, apenas uma linguagem figurada. Durante esse tempo, Jesus está reinando no céu, acompanhando seus santos que já morreram. Após isso, Jesus retornará para o juízo final, havendo aí nesse momento a ressurreição dos mortos. O relato que nós lemos de Apocalipse 21 a 10 descreveria não somente figuradamente esse tempo, descreveria tão somente figuradamente esse tempo da igreja em que vivemos. Eu queria ler mais uma frase aqui sobre tudo isso que aflige muita gente quando vai ler o livro de Apocalipse. Que você vê no livro de Apocalipse, com frequência, a figura de Satanás. Você tem lá as figuras simbólicas, as figuras reais, algumas que muita gente gasta livros tentando compreender quem são, Como é que seria a besta, quem seria o cavaleiro que vem cavalgando, e você tem uma série de figuras ali simbólicas que nos chamam a atenção pelo tipo de literatura que é o livro de Apocalipse. Ele é uma literatura diferenciada. O Eugene Peterson ele tem nesse livro devocional uma perspectiva bem interessante, porque a sensação que dá é que muita gente foge dos seus devocionais, das suas leituras devocionais do livro de Apocalipse. Não é como você lê os Salmos, convenhamos, que oferecem consolo para a alma, ou Provérbios, que oferecem sabedoria, assim como Eclesiastes. Eclesiastes é um pouco mais complicado, porque tem uns negócios ali que já deixa o sujeito meio preocupado, Tudo é vaidade, mas espera aí, e o que é certo e o que é errado? Numa sociedade instantânea, em que você precisa de caminhos rápidos, em que você acha que vai ouvir um youtuber, influencer, falar sobre o Apocalipse em 30 minutos, que ele vai dar para você um panorama do Apocalipse em 30 minutos, que você vai finalmente compreender o livro de Apocalipse, coisa que muita gente tentou por anos e não conseguiu. Numa sociedade desse tipo, quando você ouve falar de Satanás, e você ouve falar de certas figuras, é conveniente, até por uma questão de defesa psicológica, a gente fugir do tema. Mas, segundo a tradição e a história da igreja, esse é um livro enriquecedor de consolo. É um livro que traz à memória aquilo que o passado, ainda que distante para alguns, em algumas regiões, tenha sido e apresentado-se forte, com a morte, com perseguição. E para toda uma geração da igreja não faz parte da agenda, da pauta e da história. Quando você tem acesso aos relatórios da missão Portas Abertas, você vai ter a noção de que há uma igreja que sofre enormemente em contraponto a uma igreja que não sofre, comparada ao que ele sofre. Quando você vê a lista de perseguições, em que, se eu não me engano, há 10 anos atrás, o número de cristãos sendo perseguidos efetivamente era de 100 milhões. Então, e outra coisa surpreendente, quando a gente, num país chamado Brasil, tem todo o nosso foco cultural por uma mídia que nos critica, e você ouve dizer que a gente está perseguindo A, B ou C, fato é que a religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Então, é claro que você está tratando de mais de 200 países. Mas se você quiser ter um pouco mais de informação sobre isso, entra lá no site da Missão Portas Abertas, que você vai ter todas as informações coletadas e checadas
sobre isso que acontece no cristianismo, eu não estou falando de evangélicos apenas, ao redor do mundo. Saiu agora um relatório, parece que no nome até agora já foram mais de 145.000 cristãos mortos. Não, decapitados também, não é só, também. Queimados. Vocês devem ter lembrado daqueles episódios do ISIS, né? Matando pessoas e tal, tinha cristãos no meio, né? Daquele grupo terrorista. Então, assim, é preciso ter em mente que a leitura do Apocalipse, ela deve ser, acima de tudo, ela é uma leitura doutrinária, mas ela deve ser também uma leitura de conforto, de consolo e de compreensão de algo muito maior que está sendo feito pelas mãos de Deus, na sua enorme sabedoria. Na perspectiva apocalíptica da visão do apóstolo, as proclamadas pretensões do mal diabólico são trazidas à consciência surpresa na forma do dragão e das bestas do mar e da terra. A visão leva o mal a sério, mas não demais. Teresa de Ávila nutria respeito saudável e percepção viva, semelhantes ao Apocalipse quanto ao mal, mas se impacientava com pessoas que se preocupavam demais com ele. Não dou a mínima para os demônios, dizia Teresa de Ávila. Não entendo esse medo de muita gente. O diabo, quando podemos dizer Deus, Deus, e fazer com que o diabo trema. Dou a eles tanta atenção quanto dou às moscas. Penso que eles são covardes, que perdem as forças quando percebem que não são nem um pouco estimados os anjos de Satanás. Então, é muito comum pessoas lerem o Apocalipse e temerem por tudo aquilo que está ali. E surgir na cabeça uma série de questionamentos e perguntas. Para nós, o que cabe e o que historicamente é importante não é uma ampla preocupação com esses símbolos e códigos que estão ali. Mas é, acima de tudo, eu não quero dizer que não deva haver conhecimento e estudo, por isso eu trouxe livro para apresentar para quem quiser se aprofundar. Mas, essencialmente, é o livro que mostra a vitória soberana do Senhor. Mostra o cumprimento daquilo que foi prometido. Mostra a extensão de toda a história, culminando no reinado de Jesus, culminando em novos céus e nova terra, culminando naquilo que nós acreditamos e nós esperamos, ainda que estejamos num tempo de calmaria, comparado a outros tempos, ainda que o número de cristãos mortos no Brasil por perseguição religiosa seja ínfimo, nós precisamos ter em mente que, ao longo da história, muitas pessoas morreram para nós chegarmos onde chegamos. E esse livro também foi escrito para fazer você lembrar disso, lembrar da grande nuvem de testemunhas, lembrar dos que ficaram pelo caminho, lembrar que esse evangelho não é barato, ele é caro, ele teve um preço pago, caro, pelo Filho de Deus e por todos aqueles irmãos que morreram ao longo do tempo, para que nós recebêssemos o que recebemos hoje. Eu assisti uma série do Netflix, acho que todos já assistiram, Falda. Qual? Falda. Não. É um filme bem pesado, mas é sobre essa perseguição. Apocalipse? Sobre essa A sua perseguição? Ah, é? Interessante. Não sabia. sionista que protege, né, os judeus. Muito interessante. Não conhecia. Vou até dar uma olhada. Bom, alguma outra pergunta sobre o assunto para a gente ir para a ressurreição? Como vocês estão bem esclarecidos, vamos adiante, então. A Bíblia ensina que na volta de Cristo os mortos ressuscitarão. A doutrina da ressurreição dos mortos aparece desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E ela diz que quando ocorre a morte física, o corpo físico é enterrado e vem a dissolver-se. Mas a alma entra no estado chamado intermediário, Sheol, Hades, dependendo aí da parte da Bíblia, do idioma, aguardando a volta de Cristo. Estado intermediário é o nome que a teologia sistemática usa para o tempo que decorre desde a morte do homem
a dissolução do seu corpo físico até a volta de Cristo, sua ressurreição, com o recebimento de um novo corpo espiritual. Alguém pode ler João 5, 28 e 29, e alguém Atos 24, 15. João 5, 28 e 29 e Atos 24, 15. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Nós já tratamos desse assunto em aulas passadas. Vamos a Daniel 12, de 1 a 3. Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempos de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito nele. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Lucas 14, de 12 a 14. Lucas 14, de 12 a 14. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, coxos, cegos. Você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Então, finalmente, alguém pode ler 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. 1 Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes como pessoas que dormem, para não nos entristecermos com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá na sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-nos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, na apostila vocês vão ver que o Ângelo cita 3 vezes esse mesmo grupo de versículos. E esse grupo de versículos me faz lembrar um hino que era muito cantado na igreja. Alguns hinos, mas um em especial, que era muito cantado na igreja nos anos 80 e 90, que era um hino chamado Autor da Minha Fé, que é exatamente baseado nesse texto, em que o autor fala da segunda vinda, da volta, da ressurreição, de quem a gente ia encontrar, rever os amigos.
que um dia em Cristo foram feitos irmãos, e que porque é uma visão apocalíptica, é uma visão de redenção, porque era a visão de todo mundo dando as mãos, que era o que o autor da música, né, o Paulo César, escreveu, que dava exatamente a ideia de um refúgio diante de um momento de minoria e perseguição. E essa esperança da ressurreição, ela é baseada ou replicada a partir da própria ressurreição de Jesus, como nós lemos nos versículos anteriores. Ao ressoar da trombeta, Cristo aparece nos céus e os mortos em Cristo ressurgem, enquanto os crentes vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens. Essa é a última etapa da nossa redenção, porque as almas vão se juntar aos corpos que serão ressuscitados para a eternidade, não mais corpos carnais e corruptíveis, mas espirituais e incorruptíveis, semelhantes ao corpo ressurreto de Jesus. Alguém pode ler João 20, 19? O corpo espiritual terá propriedades especiais. Será um corpo perfeito, como originalmente foi planejado e projetado por Deus, que não envelhecerá nem mais adoecerá. João 20, 19. E raiz da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Então, em Gênesis 1:31, fala que tudo que Deus fez era muito bom, era perfeito, né? No hebraico, dando a ideia de algo completo, fez o que tinha que ser feito da melhor qualidade, como sempre. Os textos dão base para entendermos que seremos reconhecidos, ou que nos reconheceremos, né? E aí o Ângelo coloca aqui vários textos bíblicos, dentre eles o texto de 1 Tessalonicenses 4 que nós lemos. Assim, para os pré-milenistas, que são aqueles que não acham que haverá um milênio literal, assim, em que, na verdade, não acham que Jesus virá durante o milênio, Jesus virá, os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada, tendo os vivos seus corpos transformados. O milênio é implantado e só então, ao seu final, os ímpios ressuscitarão para o juízo final. Dessa forma, para os pré-milenistas haverá duas ressurreições. E a vinda de Cristo e o juízo final estarão separados pelo milênio, conforme Apocalipse 20, de 4 a 6, que nós já lemos. Para os pós-milenistas, no entanto, dá-se o milênio como consequência natural de um grande avivamento evangelístico no mundo. Jesus, então, virá concomitantemente a uma única ressurreição de vivos e mortos para o juízo final. João 5, 27 a 29. Alguém pode ler, por favor? Bom, na próxima semana a gente vai tratar de juízo final e inferno. Como eu falei com vocês desde o início, a aula de hoje, essa é uma temática sempre um pouco árida, né? E ela carece de estudo. Assim como tudo que nós passamos para vocês aqui,
é uma tentativa de passar algo para que vocês se aprofundem no estudo. É comum, infelizmente, a semana passar e você não se aprofundar nos estudos. É comum quando vamos para a sala de aula, paga. É comum quando estamos aqui voluntariamente, né, transmitindo para vocês aquilo que nós acreditamos ser as verdades de Deus para crescimento espiritual. Mas a leitura e a pesquisa, o estudo, de segunda a sábado, ou mesmo no domingo à tarde, se você tem limitação de tempo, ela é importante para que você consiga se aprofundar e amadurecer na fé cristã. É claro que nem todos têm plenas condições de adquirir toda a literatura disponível, mesmo se aprofundar, né? Mas é um privilégio enorme você poder ter uma literatura, ainda que elementar, para que você se aprofunde no conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Então, aquilo que nós fazemos aqui aos domingos, né? Nós temos mais 2 aulas, tem uma minha e uma de Ângelo para encerrar. Ao longo desse ano especificamente, que é quem está aqui, assim como no ano passado, é a tentativa de trazer alguma coisa para que você, a partir daqui, vá à busca de aprofundamento e conhecimento. Porque, senão, é comum a gente receber uma quantidade absurda de informações e ficar indeciso, com certa dificuldade, com dificuldade de compreensão. Algumas coisas acabam sendo preocupantes, temerosas, né? Por exemplo, semana que vem nós vamos falar de juízo final e inferno. Talvez 2 dos temas mais impopulares numa pregação hoje em dia. Se você pensar aqui, quais foram as últimas pregações que eu ouvi na internet, na igreja, num grupo de amigos, no estudo bíblico, sobre inferno, juízo final? Quais foram as últimas vezes que eu ouvi falar sobre pecado, sobre determinados temas que não fazem parte da agenda, da macroagenda da igreja evangélica brasileira hoje? Por causa justamente do fato de que hoje nós vivemos, em certo sentido, uma situação confortável. Mas é preciso estarmos preparados para os dias maus. Porque os dias maus, ainda que eles não possam não ser coletivos, uma perseguição à igreja evangélica, mas ele pode se refletir em alguma situação próxima, familiar, né? Com você, com seus filhos, com seus próximos, em que você se vê pressionado por uma oposição que vive e pensa diferente de você. Sem contar todas as dificuldades naturais da vida, né? Enfermidade, dificuldades econômicas, né? Ou mesmo a morte. Todas essas dúvidas que pairam na nossa cabeça, nós temos o privilégio no Brasil de ter fácil acesso à leitura e à literatura, para aprofundarmos o estudo. Então, nós vimos aqui para domingo de manhã, e recebemos 1 hora e 15 de aula. Não temos sequer, muitas vezes, a possibilidade de debater e aprofundar como a gente gostaria, porque tudo é muito corrido, é tudo muito rápido, né? O que a gente procura fazer aqui é dar exatamente uma degustação para você se aprofundar. Então, tenha sempre em mente que não é aqui que você vai esclarecer todas as suas dúvidas. E mesmo porque algumas delas eu, pessoalmente, não tenho como esclarecer. Mas é importante que você, ao sair daqui, se aprofunde em determinados assuntos. É preciso que faça parte da sua agenda semanal um tempo para leitura e estudo bíblico, sem contar, obviamente, seu tempo de devoção pessoal, né? Então, tudo isso que nós olhamos aqui passa a ser infrutífero, em certo sentido, se você, a partir daqui, não procurar ampliar e aprofundar seu conhecimento. Porque nós, como vamos, de alguma maneira, estar aqui à frente, somos convocados e obrigados a nos aprofundarmos nos assuntos. E
Mas para vocês, você tem sempre a possibilidade de dizer, tá bom, domingo de manhã para mim é suficiente. Mas nós estamos tratando aqui com uma classe de líderes da igreja, né? Se não todos aqui, a grande maioria é líder da igreja. Tem poder de influência, influencia a vida de outras pessoas na estrutura da igreja. Então é importante que você se aprofunde no conhecimento, que vá para além daquilo que nós falamos aqui. Senão, você corre o risco de ficar como a Bíblia fala, né? O menino sendo jogado para lá e para cá em qualquer vento de doutrina. É fundamental e importante ter acesso a alguma literatura cristã. Se você não pode ter muitos livros, se você não pode ter uma coleção enorme, uma biblioteca grande, você pode ter um manual bíblico, um bom comentário bíblico. Se você gosta das terras bíblicas, um bom atlas bíblico, ou uma boa Bíblia de estudo para que você se aprofunde no conhecimento. Só é realmente pouco você achar que aqui na classe de escola bíblica dominical a gente vai, com toda a dificuldade que a gente tem de tempo e tempo de discussão, conseguir passar tudo para você. Então é preciso que você também tenha um pouco de movimento proativo para você crescer e aprender. Tem uma outra armadilha nos dias atuais, que é a armadilha do tempo que a gente gasta na internet. Esse é um inimigo a ser combatido. Porque o tempo que você está na internet é o tempo que você poderia estar lendo, estudando, orando e etc. Você podia estar se preparando, se aprofundando. E isso exige, irmãos, uma disciplina muito forte, né? Bons tempos aqueles que era uma TV na sala. Hoje você carrega no bolso. As consequências para isso são enormes. Nós ainda não temos a depuração científica de todo o resultado decorrente do tempo que você gasta na internet, que nós gastamos na internet. Ainda não temos. Tem vários estudos preliminares, algumas conclusões preliminares, mas como toda boa ciência, ela não é conclusiva, né? Toda boa ciência e verdadeira ciência, ela está sempre sendo feita e refeita, revista e corrigida e atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, mas a ciência precisa ser atualizada. Então você precisa, naturalmente, entender que o tempo em que você está gastando com mídias sociais, relações superficiais, imperceptíveis, porque você sabe, né? Há estudos que mostram isso. O tempo que você está na internet fazendo isso é um tempo que o seu reloginho biológico não consegue contabilizar e ter exata noção. Então, é o tempo que você perde a oportunidade de se aprofundar no estudo da palavra de Deus, para você ser um crente maduro e liderar com maturidade. Sobre o que nós falamos hoje, alguém tem alguma questão, alguma pergunta, queria levantar? Todo mundo entendeu sobre o milênio? Qual era a sua posição com relação a pré-milenismo, pós-milenismo ou Amilenismo. amilenismo? Bom, eu, por força dos estudos e leituras, desde o tempo de seminário, né, que lá se vão 40 anos, mais ou menos, eu passei por seminário batista e depois presbiteriano reformado, que foi o Mackenzie. Em certo sentido, havia muita convergência, mas também havia divergências. Para mim, eu acho que é importante ter as três visões, conhecer, mas não é um dos temas que me tira o sono. Eu confesso que, para mim, se for A, B ou C, eu estou dependente da graça e da misericórdia de Deus. Então, algumas vezes me dá a sensação de que Jesus virá antes do milênio, com algumas leituras. Em outras sensações, em outros momentos, me dá a ideia de que os 1000 anos são... Quer dizer, em geral, para mim, os 1000 anos não me parecem ser literais. Essa é uma coisa que está mais estabelecida na minha cabeça. Mas eu acho importante a gente ter conhecimento
das variantes, né? Para entender que, num certo, a boa parte da igreja, historicamente, boa parte dos teólogos, historicamente, são pré-milenistas. Em alguns momentos, me parece que o amilenismo faz mais sentido. Então, eu não tenho uma posição formada, talvez o Ângelo possa até explicar isso com mais propriedade do que eu. O que eu acho importante é você ter em mente essas possibilidades. Quer falar alguma coisa você primeiro sobre isso? Pode falar. Se alguma dessas três visões, elas modificam ou condicionam a sua vida cristã, no sentido de você ter que, no seu dia a dia, na sua relação com Cristo, você ter que ficar mais atento a determinado aspecto ou não, porque, assim, o ponto de vista é estar sempre atento, vigilante, orando, a lâmpada cheia de óleo do Espírito Santo, se existe, porque eu não entendo nessas nuances assim, se vocês te ajudaram mais, se tem dentro dessas três visões alguma que vai você ficar mais durante o seu dia, ficar mais atento. Não. Desculpa, a princípio não. Então, essa questão, ela naturalmente é complexa porque a história mostra que grandes teólogos, pessoas de grande conhecimento e estudo acima de nós, que já percorreram caminhos muito mais profundos e há muito mais tempo, não são ainda coerentes nas suas opiniões. Então, assim, uniformes é a palavra talvez melhor, com certeza. Como ele perguntou aqui, ou manifestou a opinião, e eu concordo plenamente, para nós não faz a menor diferença, menor. É uma mera curiosidade da nossa parte de estudarmos e conhecermos. Na verdade, nós vamos saber na prática. Alguns de nós já vai percebendo algumas coisas, alguns viverão tempo suficiente para contemplarem determinadas realidades, e outros, tais como os grandes personagens e heróis bíblicos, ouvirão falar, mas não terão o privilégio de atravessar. De forma que eu acho que qualquer uma das três, que seja a verdadeira, elas nada mudam a nossa vida, nem a nossa vida com Deus, nem a nossa vida prática, nem, como ele lembrou ali, a nossa vigilância. A grande mensagem bíblica é realmente cuidar, vigiar, atentar, orar, estar preparado. Essa é a palavra bíblica. Eu, pessoalmente, tenho uma leve simpatia pela posição mais antiga da igreja do pré-milenismo, mas confesso que eu não tenho convicção absoluta de que o milênio será exatamente assim, literalmente assim. Eu enxergo o livro de Apocalipse como um livro mistério, como um livro metafórico em muitas coisas, muito simbólico, e já disse isso para vocês aqui N vezes, que eu tenho muito temor e respeito pela interpretação literalista do Apocalipse, de fazer contas, marcação de pontos e vai aqui, sobe ali, isso é isso, aquilo é aquilo outro e aquilo será aquilo outro. Haverá esse sinal que é assim. Eu acho que se o próprio Deus decidiu fazê-lo simbólico, não há outra razão pela qual ele não quer exatamente que a gente tenha o conhecimento literal. E tentar atravessar essa barreira de literalizar algo que Deus decidiu falar de maneira simbólica seria um risco desnecessário, na minha maneira de ver. Estudar, conhecer, saber as correntes, as opiniões, enriquece a mente, o coração, mas em nada muda a prática.
A prática é a mesma, a devoção, o temor, o cuidado, o zelo são os mesmos. Agora, grandes teólogos, como eu já disse aqui, o Davi cita aqui frequentemente o teólogo Berkoff, que é o teólogo dos pastores, dos seminários, da formação de todos os nossos líderes e mestres nas últimas décadas. Ele é milenista. Então, assim, há posições muito diversas ainda. Então, você pode ter uma opinião, bom que tenha, eu acho que vai ser assim, acho que vai ser assim, mas não se aferre a isso. Não precisa ficar tentando convencer o outro irmão disso, nem se separar, nem se dividir, porque você é assim, é pré, é pós, é A, e o outro é isso, é aquilo, sabe? Respeite, olha, eu penso que vai ser assim, mas nada mais do que eu penso que vai ser assim, ou eu acho que vai ser assim. O resultado final é que nos encontraremos lá e diremos, pô, que beleza, hein? Que maravilha isso aqui, hein? E aí, gente, tá vendo? Caramba, por que eu pensei que era isso e não era aquilo? Mas ter sempre alguém que vai dizer assim, eu era milenista, lembra que eu era? Eu era, né? Viu? Exatamente. Então, mas vamos ter esse zelo, né? Como eu já citei aqui também, alguns autores dizem, né, no final e na abertura dos seus trabalhos sobre essas questões, tanto dos dons carismáticos quanto da questão do Apocalipse, diz assim, olha, eu vou expor, vou falar as opiniões diversas, vou até falar um pouco da minha opinião, mas quero dizer a vocês, isso aqui não é tão importante quanto você pensa, e nem se divida, nem brigue, nem se degladie por conta disso, porque não há a menor certeza de que tudo que eu disse aqui, que eu penso, está certo. Eu não estou certo de que estou absolutamente certo. Tudo que eu estou falando pode estar tudo completamente errado. Então, se o próprio autor diz isso, se o próprio estudante diz isso, que dirá nós, que somos aprendizes, teólogos ainda em formação, né? Ok? Vamos orar então, porque já bateu o nosso sinal. Senhor, obrigado por mais essa manhã, por essa oportunidade, essa liberdade que temos de ter a Bíblia nas mãos, de ter literatura, de podermos estudar, podermos pensar, opinar. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor preserve em nós, sobretudo, a ação do Espírito Santo, aquela que realmente pode nos fortalecer, firmar e nos trazer esperança. No final de tudo, Senhor, cremos que a grande mensagem que o Apocalipse todo nos traz é a esperança de que tudo deu certo, que o plano de Deus se cumpriu e que o projeto de Deus chegou a um bom final. E isso é suficiente para as nossas mentes e para o nosso coração. Abençoa o nosso dia, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, bom macarrão com franguinho.